Pode palavrão? Pode. Foda. Então, ó, a gente tá fazendo... Você que gosta do primeiro filme Jurassic Park, igual a gente, você pode montar o filme inteiro na sua casa, de cena a cena. Daqui a pouco a gente vai fazer todas as cenas do filme e você vai poder ter as 2 horas de duração ali. A gente só agradece. A gente só agradece, porque isso é fenomenal. Não tem o que dizer. Então temos aí o Dilophosauro e Dennis Nedry, o traidor. O traidor. O traidor. A palavra mágica. Cara, o engraçado, quando eu era criança, assistia esse filme, eu não tinha entendido o plot dele. Depois que eu fui ver de adulto, eu entendi que ele é um personagem super importante, ele tava fazendo o rolê de detonar, né? É, ele que sabota o Ele parque. sabota o parque. Porque não é a tempestade em si que, obviamente, ela não ajudou. Isso. Mas ele aproveitou a tempestade pra... Inclusive, essa cena é legal. Tem o detalhe, né, da latinha, que tem o Tem DNA dos dinossauros roubados lá dentro, Exato, né? a lata de Barbasol ali, onde ele guarda o DNA, né? Nossa, fora essa parte de ser projetada pra fora da base, eu acho muito legal isso. Tem a base ali na estrutura da peça, mas ela é projetada pra fora, assim. Fala um pouco aí do conceito, desse pensamento aí, Torres. O que você... Primeiro o shape, né? Da peça. Porque, assim, uma coisa que a gente vê muito quando a gente tá fazendo a peça é o shape total. O shape fala muito sobre a peça. É a Então, silhueta, né? É, a silhueta. Tipo, porque às vezes você faz algo muito quadrado, não é legal, não é divertido, sabe? E aí, às vezes, essa base, eu gosto bastante, porque ela dá um ar deluxe. Sim, ela tem... Você mostra ela ali, tem um sabe? acabamento, um arremate. Exatamente. Talvez fosse um negócio ali de terra, não seria tão legal, mas esse negócio dá um tchan ali. Eu acho que o mais legal é que a cena é legal. Tipo assim, talvez se você assiste o filme, você não pensa, tipo, eu queria ter uma peça dessa cena. Mas vendo assim, essa peça, E é mais um momento super marcante do filme. Super marcante. É o dinossauro que assustava a criançada. Enquanto tudo impressionava, você viu os dinossauros, mó grandão, o T-Rex põe aquele terror, mas esse é o que chega pra destruir. E ele cospe, né? Ele cospe o ácido lá, né? Dá a sensação de que ele fica cego, mas na verdade é um monte de gosma. E ele é comido vivo, né? Tipo, dentro do carro, chacoalhando. Por um E devagar, desse. Porque assim... O nosso querido advogado que foi comer no banheiro... Foi numa só. Ele meio que morreu, tipo, meio rápido. Insta-kill. Acredito, né? Agora, esse aí, porque o Dilophosaurus tem uma boquinha menor, acho que demorou mais, né? E tinha carne, né? É verdade. Então, essa cena tem a lama, tem a plaquinha da East Dock, que é onde ele se perde ali, que ele bate na placa. Aliás, eu ia perguntar isso, a placa chega a mexer pra você poder entortar, que nem é no filme? Olha, não sei, mas seria fica a sugestão aí pra gente deixar, que ela gira, né? Porque ele não sabe pra onde bate no sapo que lado vai. E aí ele escorrega nessa lama e encontra o Dilophosaurus, ele brinca com ele, ele tem uma frase muito boa, né? Por isso foram extintos. Né? Muito bom. Sim, fora que uma coisa que é muito marcante do filme, que não tinha rolado até agora, é a jaqueta amarela de Jurassic Park. Verdade. Então esse personagem tá representando o jaqueta amarela do filme. Capa de chuva, a capa de né? chuva, que é muito marcante no filme. Você vê ela sempre, mas não tinha uma peça com ela, assim, pra gente... Não, e essa cena é desesperadora, porque ele tá na chuva e o óculos dele embaça, e ele fica limpando. E aí ele bate o carro. Aí ele vai na árvore e joga joga cabo corda, pra né? tentar Joga desabolar o Jeep e tal. A cara de desespero dele na estátua tá sensacional. Loguinho do Jurassic Park, como a gente costuma colocar em todas as peças da série, né? Essa é uma peça que certamente estará na coleção. E ele tá amedrontado, ó, a capa que o Márcio falou. E os nossos característicos, o matinho característico dessas peças Jurassic também, né? Que também encaixa com todos os dioramas. Vera está tocando. Inclusive tem na Clever Girl, que tá hoje, né? Tem esse matinho nessa peça também. Exatamente. A Clever Girl aqui do Speedrun, bem lembrado pelo Rafa, aqui ó, você ainda tem alguns momentos, alguns minutos para efetuar a sua compra com 50% de desconto. Então esse é o Dennis Nedry. Eu tenho certeza que tem muita gente que tá maluca nesse exato momento, porque quando a gente fez o Iron Day, que a gente mostrou a silhueta, o pessoal pirou no Jurassic Park, no evento Jurassic Park, e agora a gente mostrando ela pela primeira vez, eu tenho certeza que as pessoas estão em polvorosa.
Cara, na hora que eu bati o olho e vi, porque a gente não vê a peça, né? O pessoal acha que a gente sabe na TV aqui junto com vocês. Só que deu pra ver de longe e falou, caralho, velho, que foda. Então, parabéns aí pelo trabalho. E por falar em Jurassic Park, em Dilophosauro, né? A gente comentou aqui no primeiro bloco que o Dilophosauro é um dinossauro que não apareceu desde esse filme, desde essa cena, Foi na verdade. Foi extinto desde o primeiro filme. Exato. E agora, no Jurassic World Dominion, ele estará de volta e a gente, obviamente... Já tem peça do Domínio? Já trouxemos aí uma moleque, peça do Dominion que estreia semana que vem, né? Aí no final de semana que vem. Então se você... Uma peça antes do filme, isso aqui já... Se você é um fã da trilogia nova aí, ou do Dilophosauro, ele numa peça super dinâmica, né, Torres? Conta aí. Eu acho, esse pra mim é o meu dinossauro favorito. O dinossauro Porque e a pose? O dinossauro em si ele é muito maneiro, mas a pose também eu acho muito legal, porque ele sai um pouco dessa, olhando pra cima, assim, algo mais agressivo, isso foi assim. muito legal, isso, de cima cara. pra baixo. E ele tem esse negócio dele, eu sou zero da biologia aí. A membrana aqui, Essa né? membrana dele que abre, eu acho muito... Eu lembro que esse negócio que você falou de medo, eu não tinha medo desse, eu achava ele muito legal. É o meu dinossauro favorito. E eles pavão justificam reverso. que é a questão do sapo, que eles misturam o DNA, e aí o sapo tinha um negócio assim, é uma parada... Então é que normalmente você usa as cores pra chamar atenção, né? Nesse caso, não, ele abre essa membrana pra botar o terror. É pra botar o terror mesmo, é pra realmente pra assustar. Não, afastar eu quem tá. lembro quando eu era moleque, tinha a Naja cuspideira, lembra? Aquela Naja, Naja que ela, fazer isso. ela, na verdade, Ela tem aquela a protuberância, membrana né? que ela abre aqui e ela cuspia também. Eu lembro quando ela veio no Butantan, eu era criança, minha mãe levou pra ver no Butantan lá, ela cuspia Imagina no o vidro. medo. É veneno e tal, né? É curioso também ver a cor azul, né? Que é uma característica que tem da Blue, né? Isso, Diferente é verdade, dos outros. é Então, eu não sei a história dele, né? Porque Não obviamente sei a gente se não é, viu o filme. eu também não vi o filme, não sei se é a mesma de Dilophosauro, acho que não. Parece diferente, né? Porque eu acho que o outro não tinha parece diferente. essa parte azul. Parece uma versão turbinada dele. É. Não, e ele se esgueirando aí, igual o Torres falou, né? Meio agachado, mas ele tá no alto ao mesmo tempo, então a cauda tá lá em cima. Até porque a gente não tem informação da vida útil de um dinossauro, né? Quantos anos ele sobrevive pra ver se ele passou do Exato. filme 1 pra esse, né? Pra ver Exato, se exato. seria o mesmo. Não, mas Muito e bom, fora hein? a base também, que é bem legal também. Eu gosto da parte das pedras, diferente da base que era pedra cinza do Jurassic Park 1. Esse aí já é uma diferente, mais marrom, a parte do contexto em volta, o conceito em volta dela, assim, achei bem legal. E o movimento, né? Você mantém, como você fala, ali, do shape, né? De fazer o movimento da peça, assim, ele fica muito bonito. A questão da silhueta, acho que essa é uma das... É um negócio que a gente leva muito em conta. Tipo, eu acho que no conceito, além de a gente tentar fazer algo maneiro pra você ter no instante, eu acho que o shape é a coisa que mais importa no conceito, sabe? Às vezes você tem algo legal, mas se o shape é meio seco, não é tão bom. Meio duro, né? Meio então duro. esse tá... isso que você falou, tá bem dinâmica, né? É que é a mesma questão da peça anterior, né, do Dilophosauro também, porque você assiste a cena numa imagem. Você consegue ver o movimento dele mexer, o susto da pessoa, né? Então dá pra perceber isso também nessa peça. Foi muito legal, até a peça do mês passado que a gente mostrou da Blue em cima Da grama, né? Sim, que Do- tava aqui, do carro, inclusive, né? do no carro Roadshow número deu pra 4, ver. né? Exato, e ela tá em pé também, gritando, e tem os compsognatos correndo lá. Que são e tal. um show à parte nessa peça, inclusive. muito legal. E falar em filme novo, pode pôr aí, Verá. É um filme novo? A gente tem. Tudo é do filme novo. Vamos pôr o filme novo, Verá. O Top Gun. Minico, Jurassic Park, de que volta aí depois de um bonitinho, hiato, mano. né, que a gente teve. Sim. Soltamos no começo e agora eles voltaram aí. Pô, os dinossaurinhos fazer... Cara, que legal, porque esse já é do domínio, né? Porque já é a filhinha, né? Imagina. Exato, deve ser Blue e fêmea também. Beta, é a Beta. Ela Ah, tem esse tem. nome. Com o T-Rex e o Velociraptor aqui, então vai ficar perfeito, cara. Olha, eu não sei qual vai ser a história, mas é o Baby Blue, Exato, basicamente, né? exatamente. Até porque o filme é um resgate a ela, né? Pelo que deu pra entender no trailer, né? A galera Exato, junta. exato. O Chris Pratt fala: não, eu jurei pra ela. Mas você jurou pra um dinossauro? Você prometeu, né? Então, provavelmente ela é parte importante aí do plot do filme. E está ela aí na versão Minico. Tivemos o Márcio aqui agora mais cedo, ele que fez o conceito também. E o legal da Blue são as cores também, né? Esse azul bem vivo que no Minico a gente puxou bastante, junto com os olhos aí, ele traz uma cor bem interessante pra E peça. o olhar, né? Ela tá olhando pra filhinha, né? Então você consegue perceber, né? O movimento das duas peças como se fosse um cuidado de mãe.
Então, é realmente aquela peça, assim, pra quem tem filho, por exemplo, você pode deixar, falar, ó, eu, você, né? Assim, ninguém vai falar com o Velociraptor, né? Esse é o Rafa já tá tentando vender já em tá casa encaixando, a ideia da peça, né? Você vê como é. E é legal que eu já conversei com o Márcio em outros eventos da CCXP, que ele falou que o T-Rex foi uma peça muito legal pra ele desenhar, porque ele criou um conceito que era diferente de humano. Ele sempre fez personagens humanoides e ele falou, ó, o T-Rex foi legal. E ele veio ele voltar nisso nos dinossauros, é muito bom também. E aí a gente tem a Beta e a Blue Minico, mas a gente tem também elas vão pra 10. Obviamente, né? Já que estamos falando dela, Nossa. ela está aí. Essa é a versão, eu já dei até um spoiler antes. Essa é a versão regular. Temos Imponente. aí só a Blue. A Blue tá revoltada, tá brava. Não, esse hein? é o momento cruel, cara. Cara, eu tô impressionado que você já mostrou 3 peças de um filme que ainda não saiu. Cara, é muito bom ver isso. Não, Tipo... e o legal que é a primeira vez que a gente faz dinossauro na neve, olha aí. Base de neve. E mais legal é que embaixo da base de neve ainda tem toda detonada. Eu achei muito da hora isso, cara. O concreto ali que O o Torres falou que a gente quebrado. usou também na... Que é legal, mostra uma evolução, né? Porque do filme 1 tá mais certinho, né? E aí no último filme, que seria o 6, já tá mais detonado. Porque o que dá a entender desse filme é que os dinossauros dominaram a Terra realmente. Eles estão realmente em vão todos os pra lugares, cidade, eles né? vão pra Pra valer. cidade, tá tudo meio detonado. Tanto que a área que a gente está preparando ali da sorveteria, que a gente mostrou um pouquinho aí, tem muito disso no restaurante também, né? Aquelas faixas amarelas de isolamento e tudo mais. Então os dinossauros estão no meio de nós, estão à solta. E prepare-se. E a Blue aí, que eu acho, não sou tão conhecedor assim do universo aí, mas pra mim, o primeiro dinossauro aí que tem fanbase, né, cara? A Blue, ela é... tem nome, né, também, Mas né? a galera gosta do T-Rex também. mas eu sinto que a Blue é algo especial, porque ela tem esse charminho dela, do azul ali. E ela interage, Ela né? interage, ela é Ela é como meio se que do fosse- bem, né? Ela não é Exatamente. Exatamente, ela é do bem. Exato. E ela é inteligente, né? Ela Não é. que os outros não sejam, mas ela é inteligente a Os caras favor, abriam né? a porta, É. Rafa. Os caras abriam a porta no primeiro filme. Ah, mas o T-Rex tem a redenção no primeiro Jurassic World também, de ser do bem. Não, o T-Rex tem a redenção no Jurassic 1 já. Isso é verdade. Na verdade, o T-Rex, vamos falar a verdade, o T-Rex não é vilão, porque ele come um advogado Que é ruim, maldito, que é o problema. que ele era um crápula. E os Raptors. E resolve o ele, B.O. dos ele Raptors. salva a galera depois dos Raptors. Então a Rex nunca foi É verdade, vilã. a T-Rex foi só dano a favor. Exato. Foi só dando a favor, obrigado. Ela é tipo o Mecha ali né? O Megazord do bem. Ela é o Eva É o 01, nosso às vezes dá Gundam. problema, às vezes É ajuda. um Gundam. É o Eva 01, às vezes dá problema, às vezes Isso, ajuda. Exato. Não, inclusive, Evangelion. Vamos lá, então. Não vamos falar disso não, cara. Vamos, ó, temos aí Ah, agora tem a com a beta, a versão... versão Deluxe. Então mostramos a versão regular e agora a versão Deluxe com a beta. Dá pra ver aí, tem esse noção. aqui- Porque o Minico, como é estilizado, não dá pra ter tão noção do tamanho delas, né? É, uma esse proporção aqui fica eu- muito mais clara aí, né? Se tiver a chance, vai na Deluxe. Não tem a menor dúvida. Vamos falar sério aqui, não tem como não ir na Deluxe. É igual você comprar o Mandalorian, que a gente não fez essa opção. Do Mandalorian Eu sem sei o o Grogu, Grogu. mas, pô, tá de brincadeira. Tem que pegar com o Groguinho, então tem que pegar com a Beta aí junto. Certo? A não ser que você queira ter só a Blue mesmo, ser um cara puritano aí, não, só a Blue. Mas aí você compra a do carro. A do... Tá em cima do Nossa, carro, é verdade. E Tem aí a você do carro, compra carro. carro só tá ela, animal. pô. Aliás, A aquela real peça não sacanagem. faltam alternativas de Velociraptor pra sua coleção agora. Bom, quem é colecionador de Velociraptor tá de prato cheio aí. Então, ó, e os detalhes, né? A pintura que você falou, né, Rafa, da Blue, que o Que é o Torres azul. levantou aqui, que é a peça que tem a fanbase. Então, você que é da fanbase da Blue, chegou o seu momento aí de fazer pre-order. Se você já não fez, né, também do mês passado ali no carro. Mas agora tem a Blue com a Beta também, então são duas peças distintas para você fazer sua coleção de dinossauros aí, que nunca é demais. Nunca.